pessoal, estou de volta para mostrar para vocês a minha segunda refeição do dia. Então vamos lá. Então essa refeição, pessoal, é a refeição pós-treino. Na parte da manhã, como falei no vídeo anterior, depois daquela refeição um pouco mais leve, logo em seguida dei mais um tempinho para fazer digestão, fui para a academia, treinei. E hoje eu fiz um treino de pernas, foi o treino de perna completo, parte da frente, parte de trás e um pouco de panturrilhas. Então o treino durou aproximadamente aí 1h05, 1h07, alguma coisa, um pouquinho mais de 1 hora, né, para ser bem exato aí com vocês. Então cheguei em casa, tomei banho, fui fazer algumas coisas e também aproveitei para hidratar, pessoal. Então hoje mesmo, não estando tão calor como nos dias anteriores, esses últimos dias que passaram, o treino foi foi um treino com a intensidade legal, foi um volume um pouco mais reduzido do que eu estou acostumado a fazer, menos séries, mais séries com uma intensidade ali, com uma carga mais alta, um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer, né? Então estou testando aí novas experiências em relação a treinamento. E até quando for possível, até quando a dieta permitir e o percentual de gordura ali que permitir, né, que eu funcione bem, eu vou estar testando aí, depois falando um pouco para vocês, que é bem diferente do que eu estou acostumado a fazer, com volumes altos, um volume de treino total mais alto. Então, depois eu faço um vídeo falando sobre isso. Tá muito no começo ainda, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês a refeição, os alimentos e fazer alguns comentários, né? Então tá aqui, pessoal, prato bem grandinho. Vocês podem ver que não são muitas refeições que eu faço, porém algumas delas são refeições grandes. Então no final das contas parece que são poucas refeições, mas são refeições mais carregadas. Então no final das contas eu prefiro comer uma frequência menor de refeições e refeições maiores do que ficar comendo ali várias refeições com quantidades bem pequenas assim ao longo do dia. E isso também atrapalha um pouco, né? Se você tem uma rotina agitada, acredito que a maioria de vocês aí também deva ser assim, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, essa refeição tem aproximadamente 1.350 calorias. Aqui é uma refeição bem tradicional, aquela coisa ali bem almoço de domingo mesmo, que é a refeição basicamente que eu costumo fazer aqui no dia da dieta A, no dia do treino, né? Que é a dieta A, e o dia que eu não treino eu faço a dieta B, que um dia eu vou mostrar para vocês. Aí o que acontece, pessoal? Então vamos lá. Aqui eu tenho 450 gramas de arroz branco. Hoje, excepcionalmente, como é um feriado nacional aí, um dia de festa, então hoje as comidas mudaram um pouquinho do habitual, né? Mas 90% das vezes eu utilizo arroz integral. Eu gosto tanto do arroz branco, tanto do arroz integral, me dou bem com os dois. Arroz integral, na questão ali de fibras, uma carga glicêmica um pouquinho mais baixa que a do arroz branco, pouca diferença, e talvez um pouco menos de calorias do que o arroz branco. Então, não tenho certeza agora, não lembro de cabeça, mas eu sei que a carga glicêmica do arroz integral é um pouquinho mais baixa do que o do arroz branco. Então, mas também eu não tenho problema, se eu tiver em casa e só tiver um arroz branco, vai ser o arroz branco. Não tem esse negócio assim, se tiver arroz integral tudo bem, se tiver arroz branco tudo bem, porque eu tenho o controle total das calorias, exatamente, eu sei o que eu estou fazendo, item por item, pessoal. Então eu tenho o controle total disso. Então é diferente das pessoas que eu trabalho com a consultoria, que eu procuro que a pessoa busque ali um padrão exato, para que ela não precise para que ela já fique despreocupada e faça uma coisa só, ou ali basicamente ali uma coisa só, sem muita confusão, sem muita oscilação, porque aqui eu faço desse jeito e depois eu me viro ali nas próximas refeições para equalizar, para equilibrar alguma coisa que ficar faltando. Então não é assim, elas por elas, assim, tipo tudo sem critério. Não, depois se às vezes falta um pouco mais no final, ou sobra um pouco mais no final, ou sobra ou falta, eu equalizo ali no final das contas, para que no final as calorias fiquem tudo ok. Então isso é um pouco chatinho, mas
é necessário, mas para as pessoas que eu trabalho, geralmente eu recomendo também que as pessoas busquem aí uma padronização melhor, até que ela tenha autonomia ali para fazer tudo depois sem precisar de acompanhamento, de uma maneira sozinha, quando, né, como o pessoal da nutrição diz, né, quando o paciente estiver alta, né? Então, pessoal, 450 gramas de arroz branco, normalmente uso arroz integral na mesma quantidade, e 200 gramas de feijão carioca, normal, cozido, tudo que eu estou falando aqui é depois de pronto. Então, geralmente eu uso ali entre 180 a 200 gramas de feijão nessa refeição e 250 gramas de carne. Hoje, carne vermelha, pessoal. Então, hoje uma carne vermelha não é nem um patinho, nem uma carne mais cara, não é nem o tipo de carne mais nobre. Uma carne mais comum, no caso um acém cozido, um cortezinho ali mais magro, mas é acém, né? Então, eu gosto de trabalhar com, assim, quem puder fazer com... isso aí vai muito do financeiro, da opção de cada um. Mas geralmente eu faço a opção, eu sempre faço eu escolho sempre cortes razoavelmente magros, não precisa ser muito totalmente, ou super magro, super limpo, porque esses cortes costumam ser às vezes mais caros, mas existem bons cortes ali razoavelmente magros, como um acém, como músculo, ponta de alcatra, miolo de acém, enfim. Então, pessoal, o importante é que não sejam extrapoladas as calorias ali ao longo do dia e que a divisão dos macronutrientes esteja adequada para o meu objetivo. Então, tudo dentro de um contexto, eu faço a utilização de carnes razoavelmente magras, né? Só evito assim cortes muito gordos, né, pessoal? Tipo coisa costela, essas coisas, porque daí eu não vou poder comer numa quantidade boa, eu teria que tirar muita quantidade para poder equalizar as calorias. Como eu falei, eu tenho todo o controle, eu vou equalizando, só que também se ficar faltando, sobrando muito no final, aí tem que tirar muito na última refeição, então fica ruim. Então, eu tenho aqui também algumas verdurinhas aqui, alguns legumes, alguma coisinha ali, um pouquinho de cenoura, beterraba, um pouquinho de beterraba, um pouquinho bem pouquinho hoje, excepcionalmente um pouquinho de grão de bico, que assim não é nada assim que vai extrapolar as calorias e tem funções interessantes também. Olha o aviãozinho ali, tá demorando. Então a questão das fibras também, pessoal, sempre que eu posso eu adiciono verduras, legumes, alguns grãos, algumas sementes. A questão das fibras é muito negligenciada nesse meio e é algo muito importante, né? A digestão ali é sempre ali um fator muito importante ali para qualquer pessoa ali que esteja empenhada ali num trabalho ali de recomposição física, fins competitivos, enfim. Muitos atletas ali, alguns atletas deixam um pouco a desejar aí nessa questão ali e fazem, cada um na sua condição, né? Tem casos que fazem ali coisas muito repetitivas, então você pode gerar uma carência ali de alguns nutrientes ou algumas coisas, mas enfim, então depois eu volto com a próxima refeição. Então, aproximadamente 1.350 calorias a segunda refeição do dia, no caso hoje, o pós-treino. Então, e também, pessoal, terminando o treino, sem pressa, faço minhas coisas, não tem aquele afobo ali de comer o mais rápido possível, não tem essa de janela de oportunidade, de 2 horas, que ainda em 2023 estão falando disso ainda, né? É impressionante, né? Grandes entendidos aí, vem falar desse negócio de janela de oportunidade. Então, pessoal, faço minha refeição, quando primeiro dou prioridade para a hidratação, depois ali quando eu sinto ali que eu estou legal ali para estar fazendo a refeição, eu faço sem pressa nenhuma. Então isso varia também dependendo do dia. Hoje final de semana está um pouco mais calmo, durante a semana um pouco mais corrido, mas geralmente é assim, né? Eu não gosto de comer logo em seguida depois do treino, principalmente depois de um treino de pernas. Hoje não mais, mas quando eu era mais novo eu tinha muita dificuldade ali, eu tinha muita anorexia pós-treino, né? Então às vezes conseguia, e às vezes também por tomar muitos shakes, né? Se você toma um shake antes, logo no meu caso pelo menos, quando eu tomo um shake no horário logo em seguida depois do treino, depois para comer o apetite já não é mais igual ali, pelo menos naquele momento. Então eu prefiro ali dar prioridade no momento para alimentos sólidos, que é um pré-conta, se a gente não pode ficar gastando aí nossa cota de calorias ali com
muitas coisas que não dão saciedade, líquidos, né? Então é isso aí, pessoal. Então, depois eu volto com a próxima refeição. Valeu! E aí, pessoal, então, voltando aqui, eu irei mostrar para vocês a minha terceira refeição do dia. Essa refeição aqui tem aproximadamente 550 calorias e eu estarei falando um pouco para vocês e dando mais algumas dicas aqui, falando de fazendo alguns comentários aí sobre essa refeição. Então vamos lá. Então essa refeição, pessoal, vocês podem ver aqui, é um mix de frutas, é uma mistura de algumas frutas que eu gosto, da minha preferência, e que eu acredito também que tem funções ali muito interessantes numa dieta. Então, e também tem outros componentes aqui que eu vou estar falando para vocês. Então, como já falei, aproximadamente 550 calorias, e agora eu vou falar sobre as frutas. Então, os tipos de frutas que tem aqui neste mix aqui: mamão, manga, banana, maçã e pera. Então, 5 tipos de frutas, né? O mamão, eu gosto bastante de trabalhar com mamão porque ele tem funções ali digestivas muito interessantes. Então, é muito bom tanto em off-season quanto em pré-contest. Muito bom aí que essas funções intestinais aí estejam funcionando tudo ok. E também outras, manga é uma fruta que eu gosto, também paladar muito agradável. Banana, também gosto bastante, bem acessível. Maçã já foi mais acessível, mas ainda assim tem uma quantidade de fibras interessantes. Pera também, uma fruta que nem sempre tem, mas hoje tem, né? Então, e são essas frutas que podem estar variando, né? Podem, assim, não são exatamente todas essas frutas todos os dias, mas eu mantenho aí uma base, tento manter pelo menos o mamão e a banana, e o resto eu vou trocando ali. Poderia ser um morango, poderia ser uvas. Então, enfim, depende muito ali da disponibilidade, como eu já falei para vocês. Então, além das frutas, tem também aqui aveia, né? Hoje, excepcionalmente aqui, é farelo de aveia, mas poderia ser também aveia em flocos ou qualquer outro tipo de aveia. E também mais alguns grãos aqui secretos que eu gosto de adicionar e mais alguns compostos aí secretos. Então, e também, pessoal, algo que eu acho bem interessante, que eu passei a adotar já tem algum tempo nas minhas dietas: iogurte natural. No caso, o iogurte natural hoje é desnatado, mas poderia ser integral. Então, lembra que eu falei para vocês no vídeo, na refeição anterior, que eu vou equalizando ali ao longo do dia para manter ali as calorias próximas sempre, mesmo que tenha algumas variações durante o dia, no final do dia eu vou equalizando. Então, poderia ser integral? Sim, poderia. Tem mais que o dobro das calorias, poderia ser desnatado também, mas hoje, nessa ocasião aqui, é o desnatado. Então, só uma dica aqui para vocês, pessoal: quando vocês forem comprar o iogurte, originalmente ele deve ter 2 componentes, que é o fermento e o leite, e já estaria bom. Algumas marcas possuem até 3 ingredientes, aceitável. Agora tem alguns iogurtes que tem um monte de adições ali que já desconfigura um pouco ali essa questão do iogurte original, vamos dizer assim, né? Então, algumas marcas aí fazem adições, e até tem marcas ali que fazem adições, tem um paladar muito bom, mas já desvirtua um pouco ali do que era para ser o iogurte natural. Então, vocês podem ver, pessoal, estou com esse produto aqui na minha mão, que é o que eu estou utilizando hoje. Vocês podem ver, pessoal, que algumas empresas elas colocam o número 2. Elas colocam esse número 2 aqui justamente para sinalizar que é um iogurte de boa qualidade, de boa procedência, e possui 2 ingredientes. Nesse caso aqui, fermento, eles até destacam bem aqui, fermento e leite. Então, quando vocês virem o número 2, algumas empresas ultimamente elas estão enfatizando ali essa questão dos 2 ingredientes para deixar bem claro para o consumidor. Então, se você quer um iogurte mesmo, sempre dê uma olhada ali na composição dos ingredientes. Então é isso aí, pessoal, e depois eu volto com a última refeição. Valeu!
essa refeição número 4, ela tem aproximadamente 688 calorias ali, quase 690 calorias. Então, vou mostrar para vocês aqui e vou fazer alguns comentários ali aí sobre essa refeição. Essa refeição um pouco mais básica, pessoal, aqui, isso que seria isso aqui. 600 gramas de batata doce, ela tá com essa apresentação aqui porque eu gosto de amassar com garfo, fica quase ali parecendo como se fosse um purê, né? Mas não tem nenhuma adição de leite, nenhuma adição de nenhum tipo de líquido, só algumas adições mágicas aqui que eu coloco na mistura. Então, basicamente isso, Então, é um carboidrato ali, que é bem interessante, todo mundo sabe aí que vários atletas aí gostam, particularmente na última refeição, acho que ela no meu caso se encaixa bem, me dá bastante saciedade e eu posso comer volumes grandes, né? E não representa ali uma quantidade grande de calorias, ela tem uma carga glicêmica até razoavelmente alta, por isso que talvez seja um alimento que faz tanto sucesso, né, entre as preparações, porque é um alimento que tem uma carga glicêmica relativamente alta, ali tem uma quantidade boa de carboidratos a cada 100 gramas, aproximadamente uns 20 gramas de carboidrato, porém as calorias não são tão altas, então você consegue ali, uma estratégia interessante aí para quem quer perder peso ali, perder gordura, porque você vai consumir aí um grande volume de alimento, porém não vão ter tantas calorias assim, comparando com o volume, né? Em comparação a alimentos ali parecidos ali, como seria no caso da mandioca ou do próprio arroz ali, tem uma certa vantagem ali em relação à quantidade, em relação a calorias e uma boa oferta de carboidratos, uma oferta muito boa de carboidratos. Então, aqui, pessoal, aqui são as proteínas. No caso hoje, pessoal, vou ser bem sincero para vocês, como eu já falei, hoje foi o feriado de Páscoa, né? Então, o que acontece, pessoal? Eu estou vou fazer ali o consumo de 200 gramas de pernil. Isso aí, pessoal, um corte suíno. Então, eu tirei ali aquelas partes ali mais gordurosas e deixei somente aquela parte mais magra. E é interessante, né, pessoal? Durante muito tempo eu tinha muito preconceito ali. Eu nunca fui muito de... Falar a verdade, pessoal, poucas vezes na vida, talvez pouquíssimas vezes na vida, hoje vai ser mais uma delas. Eu fiz consumo de pernil, tá, pessoal? Vou ser bem sincero. Mas como eu queria passar aqui um conteúdo real, 100% para vocês, eu tenho que falar exatamente o que eu estou fazendo, né? Mas 99% das vezes, essa refeição ela é de frango mesmo, pessoal. Então, hoje, né, que eu estou decidindo gravar, talvez coincidindo aí com esse feriado, então acabou que mudou um pouquinho. Às vezes também, pessoal, faço consumo de peixe, mas não é muito frequente. Então eu não tenho muita regra ali para estar colocando as proteínas. Mas basicamente, assim como na segunda refeição que vocês viram, hoje foi carne vermelha, mas poderiam ser também 2 porções de frango, tanto na segunda refeição como na quarta refeição. Não teria problema nenhum, porque é o que mais acontece mesmo. De vez em quando carne vermelha, muito de vez em quando peixe, de vez em nunca um corte suíno como hoje, como poucas vezes, mas um corte suíno magro, né, de qualidade. Então, mas na maioria das vezes é frango mesmo e ovo, né, até pela questão de custos, né, do custo-benefício ali, e também eu acho legal, eu gosto também, né, então junta aí as duas coisas, fica tudo legal. Então, pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês. Fiz também a adição ali de um pouquinho de legumes aqui também, e geralmente também faço uma adição de legumes e verduras nessa última refeição junto com a carne, seja com carne vermelha, seja frango, seja carne de aves, seja qualquer tipo de carne que seja. Eu sempre tento, quando possível, quando tem, uma pequena adição ali de verduras, legumes ou os dois, né? Então, os vegetais, algumas coisas desse tipo, ali pela questão das fibras também é interessante, vitaminas, né? Então isso é legal e não tem um impacto grande na dieta. Então, aproximadamente, pessoal, 3.600 calorias, podendo oscilar alguns dias um pouquinho para mais, alguns dias um pouquinho para menos. Então eu vou fazendo aquela equalização ali que no final da semana vai dar tudo certo.
repetindo, porque eu estou conduzindo e eu vou fazendo de acordo com o que eu vejo. Agora, nos primeiros anos, em vários anos ali da minha carreira como atleta, foi extremamente padronizado. Então, conforme eu fui aprendendo, mas primeiro tudo começou com a padronização extrema. Desde 2014, foi a escola que eu aprendi, foi a escola da padronização, né? Eu cheguei, quase peguei ali aquela coisa do olho ali, do negócio de dieta olho, um frango, um tanto de batata, não sei o quê. E logo o meu primeiro treinador, ele já fez essas correções ali e me padronizou e colocou balança para que fique tudo certinho e até para que talvez eu não coma nem a mais e nem a menos, né? Então, pessoal, e não tenha gastos adicionais, né? Então, 200 gramas de pernil, pessoal. Porém, como eu falei, tem essa questão dessa equalização que eu vou fazendo ali ao longo do dia. Normalmente, dependendo do que eu consumir durante o dia, se eu ainda não alcancei as calorias ou está um pouquinho longe, eu coloco ali uma porção ali de 250 de frango ou alguma coisa que tiver disponível em relação a proteínas. Hoje só 200 porque já está legal, não precisa aumentar mais do que isso, porque as proteínas já estão ok, as calorias já estão mais do que ok. Então, como hoje um treino de perna, até aceitável que haja um aumentozinho nas calorias. Então, pessoal, vou terminar esse vídeo porque não está dando, né? Vocês estão percebendo, e é isso aí. Depois eu volto, fique com Deus e até mais.